Nesse vídeo aqui você vai saber como foi a campanha da seleção da Costa do Marfim nas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2026. E eles estão de volta, os elefantes estão de volta aí, a seleção da Costa do Marfim, que ficou de fora das Copas de 2018 e 2022. Em seguida, a última Copa da Costa do Marfim foi 2014 aqui no Brasil. Conseguiram voltar a disputar uma Copa do Mundo depois de 2 edições fora, né? E nesse vídeo eu vou te contar como foi a campanha da seleção nas eliminatórias. Vou citar alguns jogadores, mas não se surpreenda se a convocação final aparecer outros nomes aí do nada. É porque a seleção tá fazendo aquela velha marotagem de rodar o mundo buscando nacionalizar alguns jogadores, especialmente lá da França, né? Jogadores que têm a ascendência aí de Costa do Marfim, que tenha pais, avós, sei lá, alguém que tenha nascido lá na Costa do Marfim ou que tenha nascido lá e tenha a nacionalidade de outro país, né? Mas isso tá dentro da regra, então tá valendo, tá tudo valendo aí. E nas eliminatórias africanas, a seleção foi parar no grupo F, que tinha Gabão, além da Costa do Marfim, óbvio, Gâmbia, Quênia, Burundi e a fraquíssima seleção de Seychelles. E Seychelles é sim a pior seleção africana, de todo o continente africano lá, e a estreia da Costa do Marfim foi justamente contra essa seleção em casa em novembro de 2023, e óbvio que terminou numa goleada bizarra. E quem comandou essa seleção da Costa do Marfim no começo desse ciclo aqui foi o francês Jean-Louis Gasset. Com bola rolando, saiu 2 gols do Hamed Traoré, que é ponta esquerda do Olympique de Marseille, 2 gols do Karim Konaté, que é o centroavante do RB Salzburg da Áustria, um do Sebastian Haller, centroavante do Utrecht da Holanda, e ele é aquele mesmo que jogou muitos anos no futebol alemão, especialmente no Borussia Dortmund, né? E que possivelmente vai estar fora da lista final. Incrível, né? Também teve gol do Ibrahim Sangaré, volante do Nottingham Forest da Inglaterra, do ponto esquerda do Mônaco, Simon Adingra, do Seko Fofana, meia do Porto, e do Jean-Philippe Crassot, centroavante do Paris FC da França. No segundo jogo, ainda em novembro de 2023, a seleção viajou para jogar contra a Gâmbia e venceu por 2-0, com gols do Christian Kouamé, centroavante do Aris Thessaloniki da Grécia, e já no final do jogo, Seko Fofana, aos 40 do segundo tempo, fechou o placar em 2-0. 2 vitórias em 2 jogos, sendo uma goleada bizarra. A seleção em 2 jogos não levou nenhum gol, já fez um saldo de 11. Mas aqui parou tudo porque teve no início de 2024 a Copa Africana de Nações, que foi disputada justamente na Costa do Marfim, e a história foi muito louca. Como o foco aqui é apenas eliminatórias, então não vou falar muito sobre a Copa Africana. Só para vocês terem uma noção, na fase de grupos, quem comandou foi, óbvio, o francês Jean-Louis Gasset, e a seleção começou até vencendo o Guiné-Bissau na estreia por 2-0, mas perdeu de 1-0 na segunda partida para Nigéria e tomou um 4-0 da Guiné Equatorial na última rodada. Mesmo assim, a seleção conseguiu se classificar como uma das melhores terceiras colocadas para a fase oitavas de final. Só que depois desse começo terrível, o Gasset caiu e quem ficou no lugar dele foi o auxiliar MC Faé, que assumiu a seleção no mata-mata. Nas oitavas, a seleção já tirou o Senegal nos pênaltis, bateu o Mali na prorrogação nas quartas de final, passou pela República Democrática do Congo na semifinal e de quebra venceu a grande final de virada na Nigéria e foi campeã em casa. Uma história surpreendente no mundo do futebol, mais uma vinda da Copa Africana de Nações. E aí, óbvio que o MC Faé, né, ele foi promovido ao cargo de técnico e assumiu a seleção para as eliminatórias, e já em junho de 2024 a seleção venceu o Gabão, que é a seleção ao lado da Costa do Marfim mais forte desse grupo aí, que também tinha 6 pontos, assim como a seleção da casa, e venceu com gol do Seko Fofana no primeiro tempo, 1-0. Ainda nessa data FIFA, a seleção empatou fora de casa com o Quênia em 0-0. Os outros jogos foram em março de 2025. Fora de casa, a seleção venceu o Burundi por 1-0, com o gol do Evan Gessan, que é o ponta do Crystal Palace, e também venceu Gâmbia por 1-0 em Abidjan, em casa, né? Com gol do Sebastian Haller aos 15 minutos de cabeça. 2025 foi o ano final aí para as eliminatórias como um todo, para a Copa do Mundo de 2026. E aqui a gente tem aquele espaço de alguns meses e as seleções voltariam a jogar as eliminatórias africanas em setembro, em outubro. E esses foram os jogos finais, faltavam só 4 jogos. A seleção tinha que manter-se vencendo, porque o Gabão do outro lado também estava vencendo. O próximo jogo foi contra Burundi em casa, logo aos 3 minutos o Vakumbayo
que é centroavante da Udinese, de cabeça marcou 1-0. O Burundi é uma seleção difícil de ser vazada, foi muito difícil nessas eliminatórias, tanto que esse gol aos 3 minutos foi o único que aconteceu em toda a partida, terminou 1-0. E a outra partida em casa seria super decisiva, contra o Gabão, fora de casa, em Franceville. Antes do início dessa partida, a Costa do Marfim liderava com 19 pontos, mas o Gabão seguia na cola com 18. E diante de um Stade de Franceville lotado, o primeiro tempo foi bem aberto, tá? Trocação, porém sendo dominado pela Costa do Marfim na primeira parte e pelo Gabão na segunda parte, mas não saiu gol. E no segundo tempo foi lá e cá também, apesar de boas chances, o gol não saiu e tudo não passou de um 0-0, que foi um resultado que manteve as coisas como estava antes, né? E agora vamos para outubro de 2025, quando foram realizados os últimos 2 jogos que levaram a Costa do Marfim para a Copa do Mundo. Mas antes eu vou te pedir um favor de extrema importância, é dar um pause e me deixar aquele like, tá certo? E também se inscrever no meu canal, caso você não seja um inscrito, também fica ligado aí no sininho das notificações e também te convido a assistir essa playlist lá no final, vou deixar como recomendação, onde eu conto a história de todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 nas eliminatórias. O primeiro desses 2 desafios de outubro de 2025 era contra Seychelles, mesmo sendo fora de casa, né, a gente sabe que seria goleada e foi assim. Aos 7 minutos, Ibrahim Sangaré de pênalti abriu o placar, aos 17, o Emmanuel Aguibadu, zagueiro do Besiktas, marcou 2-0. Aos 32, Omar Diakité, centroavante do Cercle Bruges, da Bélgica, marcou 3-0. Aos 39, Evan Gessant fechou 4-0 no primeiro tempo. E aí no segundo, Ian Diamandé, ponta esquerda do Leipzig, da Alemanha, de olho nele, marcou 5-0. Na sequência, Simon Adingra marcou 6-0. E já no último lance, Franck Kessié, meia do Al Ahly, da Arábia Saudita, marcou 7-0. E no outro jogo, o Gabão ganhou a Gâmbia fora de casa por 4-3 com 4 gols do Aubameyang e as coisas continuavam do mesmo jeito, agora sendo decidida na última rodada. Aqui em Abidjan, a seleção da Costa do Marfim iria receber Gana e antes do início da partida a Costa do Marfim tinha 23 pontos e o Gabão tinha 22, continuava na cola. Ou seja, a seleção não podia nem empatar, tinha que vencer o jogo para garantir a vaga. Caso empatasse ou perdesse, ia ter que torcer para o Gabão perder para o Burundi em casa na última rodada. A seleção de Quênia vinha de 2 vitórias, tudo bem que era em cima de seleções fracas como Seychelles e o Burundi, mas vinha de uma crescente dentro do cenário deles. E essa partida no Stade Olympique de Bimpé, em Abidjan, capital da Costa do Marfim, a seleção da casa começou pressionando e já quase marcando com o Amad Diallo, aquele ponta direita do Manchester United, logo aos 5 minutos, mas já que ele não fez o gol, o próprio Diallo, deu o passe para o Kessié dentro da área, encontrou o craque marfinense que abriu 1-0. A Costa do Marfim manteve essa pressão alta, né, em cima da seleção do Quênia, mas não conseguiu marcar no primeiro tempo. Já no segundo tempo, a porteira se abriu e o Ian Diamandé, após roubada de bola do Conan, marcou 2-0 e o gol final foi do Amad Diallo de falta no cantinho, fechando 3-0. Com essa vitória, a Costa do Marfim liderou com 26 pontos e conseguiu a vaga voltar para a Copa do Mundo, agora a vaga na Copa de 2026. E olha só, se você não percebeu, a seleção não levou gol em nenhum desses 10 jogos. Venceu 8, empatou 2, não perdeu nenhum e não levou nenhum gol. Marcou 25 gols e terminou com um saldo de 25, impressionante, hein? Já o Gabão na cola com 25 pontos, pegou uma vaguinha na repescagem, mas logo caiu. Na repescagem africana, logo caiu e não conseguiu nem a vaga na repescagem intercontinental. E a seleção do MSC Faé agora tem que se focar na Copa do Mundo, estreia no dia 14 de junho contra o Equador, depois encara a cabeça de chave desse grupo, seleção mais forte, a Alemanha, no dia 20, e encerra contra o Curaçao no dia 25 de junho. Agora eu te convido a assistir o próximo vídeo, clicando nessa playlist aqui, seleções da Copa de 2026, e você escolhe lá a seleção que você ainda não sabe como foi a campanha nas eliminatórias, e é bom que você vai conhecendo um pouco mais. Valeu? Obrigado e até a próxima.